A paz do Senhor, queridos. Mais uma noite nós estamos juntos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E a história de hoje, ela vai nos falar de 4 homens, né? 4 homens que no meio da dificuldade, das suas dificuldades também, foram pessoas que foram usadas pelo Senhor. Mas vamos à história de hoje. A história está no segundo livro dos Reis, no capítulo 7 e o versículo 9, que eu estarei lendo com os irmãos, e nós vamos aqui desvendar a história para chegarmos aqui a essa conclusão do versículo 9, que nos conta assim: Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias, e não podemos ficar calados e esperarmos até amanhecer. Seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio ao rei. Quem falou? Quem fez esse comentário? Que pessoa foi essa que fez esse comentário, que estavam fazendo as coisas de maneira errada e que era um momento de boas notícias? E ali entraram em comum acordo e foram se dirigir ao palácio do rei para contar as boas novas. Bem, é uma história, não sei se podemos dizer bem conhecida, né? Mas é uma história já, para aqueles que frequentam as igrejas, para aqueles que gostam de pregações. Você vai encontrar a história de 4 leprosos. No momento em que Samaria ela estava cercada pelo exército da Síria, pelo o rei Ben-Hadad, ele cercou ali Samaria, cercou os judeus, de Samaria. Era um momento que a nação de Israel ela estava dividida em 2 nações, a nação do sul e a nação do norte. A nação do sul em relação a Judá e a Benjamim, que ficaram em Jerusalém ali, e a nação de Israel, que foram as 10 tribos que se uniram, e ali se dividiram de Judá e Benjamim, e se tornou uma outra nação, e que se chamou a nação de Israel, a nação do norte, e que tinha como sua capital Samaria. E como nós já conhecemos em toda a história bíblica, que havia momentos que os reis, eles se reuniram, ou às vezes sozinhos, ou às vezes se reuniam com outros reis, e saíam para guerrear contra outras tribos, outras nações, e saíam para guerrear. E aqui não foi diferente. Diz a história que o rei da Síria, ele saiu para guerrear contra a nação de Israel, a nação do norte. E chegando em Samaria, eles cercaram a Samaria, e a história vai nos contar que isso levou muito tempo. Esse cerco levou um tempo suficiente para que Samaria, os judeus que estavam em Samaria, passassem por grandes aflições, grandes dificuldades dentro de Samaria. O povo de Samaria não poderia sair para comercializar, não poderia sair para vender ou comprar alguma coisa. Então ali começou a gerar uma grande fome, porque os alimentos dali de dentro de Samaria, do mercado de Samaria, começou a esvaziar e começou a faltar alimento. A história vai nos contar que cabeça de jumento, esterco ou fezes de pombo eram vendidas de uma forma até caríssima. A comercialização de coisas que não eram nem aproveitado num período bom de Samaria. Enfim,
a palavra nos conta, até mesmo de um momento até difícil, quando a gente lê e vê isso, né, o que aconteceu com duas mulheres, duas mães que entraram em comum acordo de até mesmo fazer os seus filhos para comê-los. E houve um acordo entre essas duas mães, nesse momento triste da palavra, né, difícil de entender e colocar isso no nosso coração, onde duas mães, elas combinam, fazem um acerto de cozinhar os seus filhos. Então, uma das mães pegou o seu filho e matou o seu filho, cozinhou o seu filho e comeram. E o tempo passou, não sei se foi no outro dia, não sei o tamanho desta criança, quantas pessoas comeram, quantas famílias ali se serviram desta criança, mas chegou agora o momento da outra mãe entregar o seu outro filho. E diz que essa mãe, ela se arrepende do trato, se arrepende do que foi feito e não queria ali sacrificar o seu filho, né, em matar o seu filho para servir como um alimento. E essa mãe que já tinha entregue o seu filho, né, à morte, a esse sacrifício, ela entra em desespero, porque essa outra mãe com que ela tinha combinado tinha pulado fora do trato que tinham feito. E o rei dali de Samaria estava tão transtornado que ele achou melhor dar um passeio na cidade e ver como é que estava acontecendo. E ele depara com essa mulher aos berros, chorando, né? E ela relata tudo isso, a qual eu acabei de dizer, de falar para os amados, né? Sobre o negócio que ela tinha feito com uma outra mulher, uma outra mãe, de sacrificar os seus filhos para poder alimentar-se. E ela vai e relata para o rei de Samaria que a outra mãe assim agora não quis cumprir contrato e ela queria que o rei obrigasse aquela mãe a sacrificar o seu filho para poder todos ali se alimentar. E o rei também ele entra em desespero de ouvir aquilo ali. E naquele momento, o rei ele se volta contra o profeta Eliseu. Eliseu, nesse momento, era profeta ali né, no meio da tribo de Israel, no meio da tribo do norte, no meio das 10 tribos, dos filhos de Jacó. E ele junta ali o seu exército, o seu capitão, e vai à busca de Eliseu. E vai dizer para Eliseu, olha só, tudo isso que está acontecendo no meio do nosso povo, ele vai dizer que é culpa de Eliseu. Né? Porque o rei da Síria, a história vai nos contar que o rei da Síria, ele toda vez armava esse tipo de emboscada, cilada, para o povo, para o rei de Israel, ali da nação do norte, em uma das suas saídas, e Eliseu sempre revelava ao seu rei, da emboscada, da cilada, da armadilha que o rei da Síria estava preparando. Então essa emboscada nunca acontecia, porque era revelado, até que o rei da Síria, ele se perturbou com isso, achou até que havia um traidor dentro do seu reino ali na Síria, e até que alguém revelou e falou assim, o rei, não tem ninguém te enganando, é o profeta Eliseu, que assim revela tudo que o Senhor pensa no seu quarto. E ele tentou pegar até o Eliseu, ele tentou matar, ele tentou prender Eliseu para acabar com essa situação que ele toda vez armava e Eliseu sempre revelava ao rei do norte ali
e ele nunca conseguia ter êxito na sua investida. E até ele tentou também prender Eliseu, mas não teve como, porque a história vai nos contar que Eliseu ele faz uma oração ao Senhor, e nessa oração o Senhor coloca aquele exército cego, a qual ele é levado até Samaria, este exército. Eliseu torna a orar, pede ao Senhor para que os olhos daquele exército, daqueles homens ali, abrissem, e aqueles homens, quando abriram os seus olhos, eles se viram cercados dentro de Samaria, em um lugar que eles não esperavam estar. Certamente já todos desarmados, né? E ali eles temeram, aquele exército temeu, e o próprio rei, agora, de Samaria, ainda perguntou a Eliseu se era para matar todo mundo, e Eliseu falou, não, poupou a vida de todo mundo, ainda pediu para que alimentasse aquele exército, e depois despediu o exército. A história conta que, por causa da atitude de Eliseu, houve paz, houve uma trégua. A Síria ele não ia mais investir contra a Samaria. Mas não foi bem isso que aconteceu. Diz que o tempo passou e agora, de novo, a Síria vem contra Samaria e cerca Samaria. Agora nós lemos aqui no versículo essa história, né, que nós estamos contando para chegar aqui até o versículo 9, a qual nós lemos, que diz: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é o dia de boas notícias. Bem, quem falou isso? Quem falou isso foi um dos leprosos. Eram 4 leprosos que estavam ao portão de Samaria. E eles não podiam entrar, né? Eles eram rejeitados, eram leprosos. E eram 4 homens que estavam ali do lado de fora. Não só correndo seu risco de vida da fome, de morrer pela fome, mas também o risco de vida do exército da Síria também matá-los, porque certamente o rei da Síria mandou os seus espias ir até ali perto dos portões e deve ter falado, os portões estão trancados. E ele deve ter falado, mas quem é aquelas pessoas que estão lá do lado de fora? São 4 leprosos. Você vê que nem o inimigo deu a importância devida para esses 4 homens. 4 homens morrendo de fome, doentes, que eram leprosos, certamente iam morrer com as suas lepras, ou iam morrer de fome, ou poderiam morrer sendo atacados pelos sírios. Que estavam ali e ninguém teve compaixão de abrir os portões para deixar esses homens entrarem. Mas esses homens, esses 4 leprosos, eles têm a ousadia de parar, pensar e decidir de salvar a vida deles. E ali eles começam ali uma conversa em dizer, olha, se ficarmos aqui, nós iremos morrer. Porque ninguém nos dá um pouco de comida. Ninguém nos deixa nem entrar dentro da cidade. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Talvez alguns deles perguntou, o que nós vamos fazer? E aquele que levantou a sua voz falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos até o acampamento dos sírios. Quem sabe lá a gente não consegue um pedaço de pão, porque lá tem carne, lá tem pão, lá tem alimento. Eles estão do lado de fora, podendo ir e vir. Nós, judeus daqui, da nação do norte, Samaria, nós estamos trancados. E a gente já vê, já ouve, consegue ouvir lá os gritos, os desesperos que está acontecendo dentro da cidade.
Se não tem comida para eles, vai ter para nós. E a gente já no momento bom já é difícil de entrar, porque nós somos leprosos. E se ficarmos aqui, vai ser pior. Eles acharam em comum acordo, concordaram de ir até o arraial. E isso agora é tremendo, essa passagem é tremendo, porque vai dizer, quando eles começam a caminhar para lá, esses 4 leprosos, talvez receosos, certo medo, mas decididos em fazer alguma coisa pela vida deles. E diz que quando eles chegaram lá, não tinha ninguém mais no acampamento dos sírios. Os soldados, os capitães, os carros, né, as carruagens de guerra, os cavalos, não havia ninguém. Eles simplesmente ainda deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram roupas, enfim, eles abandonaram tudo e foram embora, deixando tudo para trás. Os 4 leprosos, sem entender, assustados até mesmo com o que estavam vendo, começaram ali a comer, a beber, arrancar as suas roupas, botaram roupas novas, limpas, e até mesmo começaram a separar um pouco de ouro e esconder. E mais uma vez eles se reúnem e falaram o seguinte: não estamos agindo certo, estamos fazendo as coisas de forma errada. Hoje é um dia de boas notícias. E aqui, amados, nós entramos na mensagem que o Senhor quer nos falar nessa noite, através do Espírito Santo, através da sua palavra, dessa palavra que você com certeza vai parar para ouvir. Bem, o que nós aprendemos primeiro com esses 4 leprosos? 4 homens que estavam ao portão de Samaria. 4 homens que eu vejo rejeitado pela sociedade. 4 homens que, como já ouvimos muitas das vezes, talvez você já ouviu muitos pregadores dizendo, que eles não tinham nada a perder. Bem, eu já começo a ver um erro nisso, dizendo que eles não tinham nada a perder, porque quem não tem nada a perder não se movimenta. Quem não tem nada a perder não corre atrás. Quem não tem nada a perder fica quieto. E não é a atitude desses 4 leprosos. Eles estavam com fome. Estavam leprosos e estavam com fome. Bem, se eles estavam decididos, achavam que a vida deles não tinha importância, ficavam ali e esperavam e aguardavam a morte. Não arriscariam a sua vida, a vida deles, de irem até o acampamento dos sírios, para tentar alimentar. Se eles quisessem se alimentar, isso quer dizer que eles queriam continuar vivos, ainda leprosos, mas vivos. Porque botando um pouco de comida, né, comendo um pouco, eles estariam ali mais fortes, mais reanimados e manteriam a sua vida. Né? Morreriam de lepra, mas não morreriam de fome. Então, às vezes, a gente fica ouvindo o pregador, eles não tinham nada a perder, não tinham. Não tinha para alguns que possam olhar dessa forma, mas eles tinham a vida deles. Agora, tudo bem, queridos. Vamos fazer aqui um paralelo, dizer assim, ó, eles não tinham nada a perder. Beleza. Eles não tinham nada a perder. Não tinham nada a perder e mesmo assim arriscaram a vida deles indo até o acampamento dos sírios. Lá poderia ser morto pelos soldados, pelo exército da Síria. Poderia, ainda mais sendo leproso, os caras falaram, não vem para cá não, vocês vão contaminar a gente e vão passar isso, vai passar para a gente e até mesmo já tomar uma flechada de longe e acabar com a vida deles.
Agora eu acho interessante é que eles fizeram ali um plano. Eles conversaram e falaram, olha, vamos até lá, porque se ficarmos aqui nós vamos morrer. Não vão abrir o portão para a gente. Então ali eles combinaram algo e colocaram em ação o plano deles, de ir até o acampamento. Não ia adiantar eles combinar, mas não colocar em prática o plano. Então, querido, o que eu quero te dizer nessa noite é isso. Talvez você esteja na posição desses 4 homens leprosos, sem alguém abrir um portão para eles, sem alguém ajudar esses 4 leprosos. Mas eles decidiram, colocaram, sabe, na vida deles o seguinte, ó, nós não vamos morrer nesse portão. Nós podemos até morrer de lepra, mas olha só, de fome nós não vamos morrer. E eles colocaram em prática aquilo que eles determinaram. E o que eu quero te dizer com essa palavra, com esta gravação que estou fazendo aqui hoje, tentar levar a você uma palavra para que você coloque em prática aquilo que você tem planejado para a tua vida. Agora, estou falando que você tem planejado aquilo que é bom. Tá? Deixa eu fazer aqui uma ressalva aqui, porque talvez algumas pessoas podem estar aí com o pensamento de tirar sua própria vida. Ah, o pastor falou que é para me colocar em prática. Não, peraí, querido. Não, isso aí é a palavra do demônio. Eu estou falando para você colocar em prática aquilo que é saudável, aquilo que é bom para a tua vida. Entendeu? Então, talvez você não esteja indo a lugar nenhum, porque o que você sempre pensa, o que você planeja em fazer, talvez você esteja ouvindo algumas pessoas que estão dando para trás daquilo que você acha que é bom para você. E você está aí parado. E você está sem fazer nada. Aqueles homens eram leprosos? Eram leprosos. Mas eram determinados. A doença deles não parou eles. Estavam ali no portão de Samaria, talvez pedindo até ajuda, querendo entrar, mas ninguém abriu o portão para eles, querido. Ninguém ajudava. Talvez o problema seu é porque você está esperando aí alguém te ajudar. E se não tem ninguém para te ajudar, vai à luta. Corre atrás do prejuízo. Senão você vai morrer na porta. Sabe aquele velho ditado? Nadou e morreu na beira, morreu na praia, morreu na areia. É isso, querido. Você vai ficar aí parado, não vai fazer nada, não vai tomar uma iniciativa para a tua vida. Eram 4 leprosos. E se levantaram e falaram assim, ó, vamos embora. E a história é bacana porque eles vão em direção ao acampamento. Aí, como nós estávamos falando, talvez você pode dizer para mim, pastor, mas esses 4 leprosos, eles não tinham nada a perder. Não tinham? Eles tinham a vida deles. Se eles achassem que não tinha nada a perder, não saía do lugar e ficava ali para morrer de fome. Ou quem sabe, esperar o ataque da Síria e pronto, tomava uma flechada e morria. Agora, tudo bem, você quer pensar assim? Então vamos tirar os 4 leprosos para um exemplo para você. Eles não tinham nada a perder. E eu te faço uma pergunta, e você tem alguma coisa a perder? Será que você está perdendo algo que é importante para você e você não vai fazer nada? Vai continuar parado? Os leprosos
Talvez você do outro lado está dizendo, eles não tinham nada a perder. Tudo bem, amados. Eles não tinham nada a perder. E você? É a pergunta que eu te faço nessa noite. E você? Você tem algo a perder? O que é de tão valioso para você, dentro do seu conceito, que está se acabando, está se perdendo, você está perdendo o controle da situação e você não toma uma iniciativa para virar esse jogo? Está perdendo? Volta para o segundo tempo, querido, de um outro jeito. Com outro pensamento, uma nova tática. Se prepara. Ou você vai continuar sentado e vendo tudo se perder. 4 leprosos. Se eles não saíssem do portão, não teriam o sucesso que eles tiveram lá no acampamento dos sírios. A palavra vai dizer que os sírios ouviram um barulho de grande exército marchando. E eles ali, achou até que o rei de Samaria, da nação do norte, tinha contratado, combinado com outros reis, se juntaram e foram contra eles. E eles ali se sentiram medo e correram. Aí você vai ouvir pregações de pessoas dizendo que eram os 4 leprosos andando e eles ouviam a batida, né, dos 4 leprosos caminhando, marchando em direção ao acampamento lá dos sírios, né? Tudo bem, isso é uma forma de ilustrar essa situação, mas aí você tira os méritos, a glória, a honra do Senhor, porque o versículo 6 diz assim, ó: pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. O Senhor fez eles ouvirem um ruído. Aí vai continuar dizendo que quando eles chegaram lá, não havia mais ninguém no acampamento. Aí você escuta o louvor da Cassiane cantando, que ela vai dizer que o seguinte, eu não lembro agora o título do louvor, mas um louvor bem antigo que a gente gosta muito, quando se canta nas igrejas, os grupos de senhora, né, quando faz, né, relembra que Deus vai na frente abrindo o caminho. Não é isso? Que Ele vai na frente abrindo o caminho. A verdade é que Deus vai na frente abrindo caminho. Ele foi na frente e expulsou e mandou embora aquele grande exército, botou para correr. E quando agora os leprosos chegam naquele lugar, encontram o acampamento vazio. Aí vem o cumprimento de uma palavra de um homem de Deus. De um homem de Deus. Eliseu, quando o rei soube da situação daquela mãe, do que tinha acontecido com o seu filho, ao ponto que a nação chegou, que o povo chegou, o rei ele entra em confusão e até mesmo tenta prender, matar, expulsar Eliseu dali. Só que Eliseu era um homem de Deus e usado pelo Senhor. Pois bem, e seu oficial chega e Eliseu ele promete algo tremendo ali, que ele fala, olha, amanhã mesmo, pela manhã, já vai ter trigo e carne aqui na frente do portão. Agora,
como é que você pensaria numa palavra de um homem de Deus, te dando que amanhã uma porta iria se abrir para você? Amanhã você seria curado, amanhã teria notícia daqueles que estão tão longe, de um filho que foi embora, de uma filha, de um marido, né? Você iria tentar imaginar, sei lá, um telefonema de um marido, de uma esposa que foi embora, de um filho. A gente vai pensar da forma mais prática, normal, das coisas acontecerem. Eliseu nunca falou que através de 4 leprosos, a notícia do alimento iria chegar. Ele não fala isso. Ele falou que o alimento ia chegar, ia estar na porta, nos portões do muro da entrada, teria notícia de alimento. O alimento estaria ali na porta. Agora só como é que Deus faz. Olha como é que o Senhor faz. 4 homens que estavam sendo rejeitados, que estavam na porta, sem poder entrar, passando pelos mesmos problemas, até pior, porque estavam do lado de fora do muro da cidade, podendo ser morto pelos sírios. 4 homens rejeitados dentro da cidade. Olha só o que Deus faz, amado. Eu vou repetir para você. 4 homens rejeitados, que não abriram os portões para eles entrarem. Pelo menos já não tinha alimento, mas estariam mais protegidos dentro da cidade. Mas estavam sendo rejeitados. Esses 4 homens decidem ir até o acampamento. Isso já era plano, já era trabalho de Deus. Isso já era Deus movendo. Agora, tremendo que eles chegam lá, se alimentam, se vestem, começam a pegar o ouro até esconder, e de repente eles falam o que nós lemos aqui. Estamos fazendo a coisa errada. Nós precisamos ir até os portões de Samaria e levar boas novas, porque hoje é um dia de boas novas. Hoje é dia de boas notícias. E a boa notícia que eu quero te dar hoje é que eram 4 homens rejeitados por uma sociedade, rejeitado por um rei. Os portões não se abriam para eles. Talvez você se encontre assim, rejeitado, talvez não um leproso, mas quem sabe um viciado, um alcoólatra. Sei lá, querido. Qual é o seu estado hoje, a qual você se encontra, que você diz, olha, eu sou rejeitado pelos meus familiares, sou rejeitado pelos meus amigos, as portas não se abrem, mas eu quero te dar uma boa notícia para você hoje com essa palavra. Mesmo assim, Deus quer te usar. Mesmo assim, Deus vai te usar. Eu quero trazer uma palavra de ânimo a você. Que podem todos te rejeitarem, o Senhor não te rejeita. O Senhor está falando com você, mas você precisa se levantar e tomar uma atitude decisiva na sua vida. De se levantar, querido, e colocar em prática os seus planos. Os planos bons para você sair dessa situação. De reverter essa causa contra você. 4 homens rejeitados. Os portões não eram abertos. Eles não tinham alimento. E sabe quem Deus usou para levar alimento? Esses 4 homens. Eles voltam a Samaria. E agora com uma boa notícia. O que aprendemos com isso? O que o Senhor nos ensina com essa história que Ele deixou aqui? Aqueles homens simples, aqueles homens rejeitados.
O que dariam para esses homens 4 leprosos? Nada. Mas foi desse nada que o Senhor transformou em tudo que o povo de Samaria precisava. Talvez você seja o patinho feio dali do bando ali. Mas provavelmente, talvez é com você que Deus tenha promessa. Talvez você seja o rejeitado. Mas é com você que Deus tem compromisso. Então, queridos, os portões que não eram abertos se abriram para aqueles 4 leprosos. O rei que não queria estar diante deles se posicionou diante de 4 homens leprosos. Os 4 homens leprosos foram usados para trazer as boas notícias. E hoje, querido, com os meus defeitos, mesmo sendo pastor, não sou perfeito ainda. Muitas coisas ainda tenho melhorado na minha caminhada. Mas esse leproso quer te trazer uma boa nova para você. Hoje, à noite, é uma noite de boas notícias para você. Nem tudo está perdido quando Deus vai à frente. Quando Deus vai à frente, abrindo o caminho, querido, você rompe as barreiras e deixa que Ele vai tirar os espinhos. Tá bom? Deus te abençoe. Eu espero que esta palavra desta noite possa te ajudar mais uma vez. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.